Seja bem-vindo a mais uma aula de legislação de trânsito. Eu sou o Edmilson Basílio, instrutor de trânsito, e gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção agora nessa aula, ok? O trânsito brasileiro ele é regulamentado pela Lei de 9.503/97, que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. O atual CTB, que é Código de Trânsito Brasileiro, foi criado em 1997, entrando em vigor no ano de 1998, sendo o Rio Grande do Sul o estado pioneiro na implantação do Código. Princípios básicos do CTB. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos, animais para circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Ou seja, trânsito é tudo aquilo que vem a estar circulando. Tá bom? Conforme eu menciono nas aulas. Trânsito em condições seguras é um direito de todos. Será dada prioridade à segurança e preservação da vida e do meio ambiente. Direitos e deveres do cidadão no trânsito. Quais são os deveres? Transitar sem constituir perigo ou obstáculo ao trânsito. E os direitos? Utilizar as vias seguras e sinalizadas. Seguir as orientações do Código de Trânsito Brasileiro, não é isso? A fiscalização, equipamento de segurança a ser atendido ou receber resposta. Ou seja, os nossos impostos estão aí para isso, não é mesmo? Olha agora aqui que interessante, sobre velocidades agora e vias urbanas. Ó, trânsito rápido, 80 km por hora. Está aqui a via. Agora vamos para coletora, 40 km, e essas são as vias urbanas coletoras. E a local, 30 km. Vias rurais, rodovias, né, no caso é 110 km, automóveis, no caso é até motocicleta e caminhonete, e ônibus, micro-ônibus, 90 km, caminhões, 80 km. Observe essa curva, ó. Perigosa, não é isso? Antes de chegar nessas curvas, que temos que fazer? Lembra o que eu sempre falo? Reduzir a velocidade. É lá em direção defensiva que eu falo sobre isso. Reduzir a velocidade e entrar de forma gradativa acelerando, uma velocidade segura. Agora, estradas de 60 km para todo tipo de veículo. Observe essa gravura, essa estrada extremamente destruída, não é isso? Então, mesmo assim sendo de 60 km, vamos ter que reduzir o máximo possível a velocidade para não danificar a suspensão dos nossos veículos. Processo de habilitação. No vídeo anterior eu tinha falado sobre isso, não é? Mas aqui eu estou explicando outra vez. Ó, o processo de habilitação tem a duração de 12 meses, um ano, possibilitando a transferência da continuidade em outro estado. No caso da primeira habilitação, é possível o candidato, candidatar-se à ACC. A ACC é a autorização para ciclomotor, ou seja, esse tipo de autorização, você vai ficar limitado a apenas aquelas motinhas, cinquentinha. Já a categoria A, qualquer outra cilindrada. Categoria B, carro de passeio. E a categoria A e B é a categoria que é moto e veículo de passeio. Ou seja, o mais aconselhável é fazer ambas as categorias junto, porque você não vai precisar de pagar o Duda depois, fazer exame, vai economizar bastante, não é isso? Agora, olha só, experiência para obter a habilitação. Primeiro tem que ter 18 anos. Ser alfabetizado, possuir os documentos de RG e CPF, ser aprovado nos exames de aptidão física e mental, realizará agora o curso teórico de 45 horas, né? Que é 50 minutos cada uma. Exame
escrito com 30 questões que você precisa de acertar 70%, ou seja, 21 pontos de aproveitamentos, não é isso? E também realizará o curso de prática de direção, que é no mínimo 20 horas, e exame prático, onde o candidato não pode exceder 3 pontos negativos. Ou seja, após 3 pontos, se você ir para o quarto, há uma reprovação, né? Então é muito importante observar o que o instrutor fala. Entrou no carro, faz banco, espelho e cinto, seta a marcha, freio de mão, olha para fora. Não é isso que a gente fala sempre nas aulas? A categoria A, olha a moto da autoescola. Tá? Categoria B agora é o carro de passeio. Categoria C, caminhão. Categoria D, ônibus. Categoria E, carreta. Normas gerais de circulação e conduta. Antes de sair, deve-se verificar o quê? Documentos, não é isso? Documentos do condutor, CNH ou PPD original, compatível ao veículo que vai conduzir, ou seja, PPD no caso é somente a primeira habilitação, né? Então tem que estar também dentro do período de validade, ok? Documento do veículo é o CRLV original dentro do veículo, ok? Dentro da validade também. E se a pessoa portar prótese ou lentes corretiva, que são os óculos, indicada na CNH, não pode deixar em casa. Se esquecer, dá problema, ainda mais na prova também, tá bom? Não pode. Condições do veículo, estado de conservação, observe as gravuras. Será que esses veículos estão em condições seguras para transitar nas vias? É meio difícil, né? Observe aí o Fusquinha, a Kombi. Ele lá embaixo acho que é um Gol, um Voyage, não sei. Tá tão velho que não dá nem para identificar. Ou seja, equipamentos obrigatórios. Macaco, extintor de incêndio, triângulo, cinto de segurança, estepe, limpador de para-brisa, encosto de cabeça, chave de rosca, que é também a chave de roda. E bom colocar também o que? Uma alavanca, porque fica muito duro de você retirar, remover um pneu, uma roda, né? Porque aperta muito e fica difícil com apenas essa pequena chave você fazer a remoção, tá? Aconselho vocês a colocarem uma alavanca. Condições do veículo, aliás, condições do condutor, estado emocional tem que estar legal, estado físico também. O que seria o estado emocional? Eu recebi alguma notícia ruim, né? Um acidente, uma morte de algum ente querido, ou alguém que, se porventura, ganhou uma bolada em um dos jogos da loteria, não sei, né, se você joga. Estado físico também, no caso, se você está sentindo dor de cabeça, cansado, né? Então as atividades de física no volante, como álcool, drogas, celular, cigarro, etc., também é uma situação de risco, né? Então, antes de fazer qualquer tipo de viagem, temos que entender se estamos de fato em condições para isso. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança, não é? Isso também fala em direção defensiva. Entre as infrações mais cometidas pelos condutores brasileiros, podemos destacar o quê? O dirigir sobre a influência de álcool. Além de ser muito ruim, é uma infração gravíssima e é crime de trânsito, não é? A pessoa vai perder o documento de habilitação por 12 meses, vai pagar um valor alto de multa, né? E vai ficar sem poder dirigir, vai ser ruim, né? E você vai poder até ser preso, dependendo da situação. Já pensou
se você comete alguma falha com relação a atropelar um acidente, olha a condição, olha a situação que você vai se envolver de bobeira, né? Então, não usar o cinto de segurança é uma falta grave. 5 pontos. Entrei no carro para fazer a prova, conforme mencionado, banco, espelho e cinto. Este valor também tem alteração quando o passageiro estiver sem o cinto e for criança no caso. Dirigir o veículo também segurando ou manuseando o telefone celular. Eu não posso. As duas mãos têm que estar sobre o volante no horário de 9h15, não é? Então, seria também uma infração. Ou seja, dirigir sem possuir a CNH ou permissão é uma falta gravíssima. Vamos supor que você acaba atropelando uma pessoa. O que vai acontecer? Você assumiu o risco de um acidente e o juiz não vai te absorver com isso, ok? Vai ter advogado e tudo mais, mas vai dar problema. Então, não é para dirigir sem habilitação, é crime, ok? Transitar em velocidade superior a 50 da máxima permitida. Falta gravíssima, 7 pontos, multa, suspensão do direito de dirigir, recolhimento do documento da habilitação, parar o veículo sobre a faixa de pedestre, mudança de sinal, né? Falta também média, ou seja, se você, no caso, o sinal estiver vermelho, você estiver parado e abrir, passar para o verde, você acelerar o veículo a ponto de ameaçar os pedestres, e se um policial que estiver fiscalizando ali entender que você cometeu um avanço ameaçando o pedestre, né, tu for desviar de um buraco, sei lá, artigo 170, né, suspensão do direito de dirigir, cuidado, hein? Principais efeitos do álcool no organismo. Claro, diminuição, coordenação motora, visão distorcida dupla, não é isso? Raciocínio em reação lentas, falta de concentração, diminuição ou perda do espírito crítico, baixa qualidade de julgamento e também faz mal à saúde. Comportamentos no trânsito provocado por ingestão de álcool, excesso de velocidade, manobras arriscadas. A pessoa fica corajosa, né? Avaliação incorreta de distância, reação atrasada, perda de equilíbrio, agressividade. Ou seja, sempre você vai querer estar certo, mesmo após ingerir bebidas alcoólicas. Por motociclista, sem capacete, condutor ou passageiro, fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda. Ou seja, conduzir com faróis apagados, conduzir transportando criança menor de 7 anos, até mesmo no simulado cai essas coisas. Muita atenção, infração gravíssima. Multa no valor de R$ 293,47 e mais o que? Recolhimento da CNH, suspensão do direito de dirigir. Vale a pena? Agora, trafegando com um veículo, por exemplo, conduzir veículo pelo lado direito da via. Veículo de tração animal deverão trafegar pelo lado direito da pista, próximo, olha, dependendo da situação, também botar o animal para carregar peso, cuidado para não entrar no maus tratos, tá? Pode não. Restrições no uso das vias. Veículos motorizados só poderão trafegar sobre calçadas ou acostamento para entrar ou sair de imóveis, não é isso? Das garagens. Ok? Em vias rurais, o acostamento apenas é permitido parada para de veículos defeitos ou em emergência. Tá? Prioridade de passagem. Terão prioridade de passagem na calçada ou os veículos transitando sobre a pista em relação a outro veículo que irá entrar ou sair das áreas de estacionamento de imóveis, conforme mencionado anteriormente. Veículos prescindidos de batedores, aqueles outros carros que vão auxiliar, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E eles vão auxiliar o motorista do caminhão, da carreta, que está
transportando algum material grande, ou a carreta é longa demais, não é isso? Serviços especializados, como ambulância, bombeiros, carro de polícia, não é isso? Eles vão ter sempre prioridade de passagem. Todos os veículos também que estiverem sobre os trilhos estarão com a prioridade de passagem. VLT, trem, bonde, etc, etc. Todos que estiverem sobre os trilhos. Os carros que estão fazendo cortejos fúnebres também terão o direito de passagem, tá bom? Então, os pedestres que não estiverem concluída a travessia no semáforo, mesmo após a mudança de semáforo, do sinal, lembra que eu acabei de falar? Cruzamentos. Em cruzamentos sinalizados, é a sinalização que determina de que é a da preferência de passagem, ou seja, cruzamentos, no caso, sem a sinalização, todos os veículos que estiverem pela direita vão ter a prioridade ou vai ter o direito de passar. Mas, se porventura alguém desconhece, ele vai ser, desconsiderado e você vai deixar essa pessoa passar, porque temos que entender que somos também condutores defensivos. Em cruzamentos e via de mesmo porte, sem sinalização, tem a preferência de passagem de veículo se aproximando pela direita do condutor, conforme eu mencionei. Ultrapassagem, avaliando movimentação nas proximidades dos demais veículos, inclusive os de trás. Então, ter boa visibilidade, ultrapassar sempre pela esquerda. Não pode ultrapassar em curvas, aclives, pontes, viadutos, não pode. E se um veículo também estiver em sentido contrário, você tem que certificar se o espaço é seguro para você fazer tal manobra, tá bom? Sempre sinalizando com antecedência. Ao ultrapassar coletivos parados para embarque e desembarque, redobre a sua atenção reduzindo a velocidade. Por quê? Porque possa ser que algum pedestre venha descer daquele ônibus, e querer passar pela frente dele e sair correndo para atravessar, para bater o ponto, que esqueceu de bater o ponto lá e vai se atrasar no trabalho. Então tem que ser muito cuidadoso com relação a isso. Pode acontecer, fazer o quê? Ao ser ultrapassado, facilite o deslocamento para a direita, sem acelerar, deixando o espaço para que o outro passe de forma tranquila. Eu não vou disputar e vou acelerar junto com a pessoa que está tentando fazer a ultrapassagem. Reduzir, frear, parar e estacionar. Essa é a diferença entre parar e estacionar. Bem, parar, imobilizar o veículo por tempo suficiente para embarque e desembarque de passageiro. Já estacionar é imobilizar o veículo por tempo superior ao tempo de embarque e desembarque de passageiro. Ou seja, estacionar você vai desligar o seu veículo e vai sair dele, não é isso? Você acabou de estacionar. Agora, não é permitido parar nem estacionar em locais e horários que não são permitidos, em fila dupla, sobre calçadas e canteiros. Poxa, aí vem uma pessoa com um carrinho de bebê, um cadeirante, não pode passar porque simplesmente o bonitão estacionou. Não pode, tá? Sobre faixa de segurança em qualquer esquina, na esquina, no mínimo 5 metros, se assim for permitido. Na contramão de direção, não pode. E mais de 50 metros, mais de 50 centímetros da calçada, aliás. Não é permitido estacionar em frente a ponto de ônibus, estradas, saída de veículos, perto de hidrantes, aí pega fogo, não pode ser realizado o serviço do Corpo de Bombeiro, porque parou em local indevido. Então, são mais ou menos isso que o cidadão precisa de entender. Tá? Em que situação deve ser usado o pisca-alerta? Em situação de emergência, como o veículo imobilizado ou quando a sinalização da via determinar
Bem, tem muitos alunos que perguntam se pode manter o pisca-alerta ligado em chuva, em coisas assim. Então, a resposta é não, tá bom? É somente quando o seu veículo estiver em condições de emergência com a imobilização. Ou seja, se a via também permitir, aí sim você vai poder fazer esse tipo de serviço. Ao estacionar em fila dupla, mesmo acionando o pisca-alerta, segue o condutor cometendo uma infração de trânsito. Como e quando deve ser utilizada a buzina? Bem, de formas breves, conforme eu sempre falo, somente para alertar em perímetro urbano. Seu uso é proibido entre 22 e 6 horas da manhã. Perturbação do sossego público, não é isso? Então, existe áreas regulamentadas de placa que vai te proibir fazer o uso de buzina. Próximo a hospitais, a casa de repouso, a quartéis do corpo de bombeiro, a determinados fóruns, enfim, é uma série de fatores que vai estar falando. As normas de circulação para pedestre. Ciclista desmontado empurrando sua bicicleta são considerados pedestres. Em vias urbanas, não é isso? Em vias rurais deverão ser utilizados acostamento. Quando não houver, e deverão caminhar em sentido contrário ao fluxo de veículos em fila única. Quando também a faixa de pedestre de semáforo, a travessia, deverão ser feitas na faixa de segurança sobre sinal favorável. Então, é mais ou menos isso daí, ok? Agora, normas de circulação para ciclistas. Então, utilizar ciclofaixas, ciclovias ou acostamento quando não houver, utilizar o bordo direito da pista no mesmo sentido do fluxo dos veículos. Então, nas calçadas, passarelas exclusivas, né, os pedestres, no caso, é proibido andar de bicicleta montado. Mas, se porventura fazem na sua cidade, ou até mesmo onde você mora, né, fazer o quê? Isso daí é uma regra, não é isso? Então, galera, eu vou ter que parar esse vídeo por aqui, porque já está ficando longo, ok? Eu desejo a todos que venham ter sucesso, tá? Até a próxima aula, um forte abraço do instrutor Edmilson Basílio.